Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você aquela luz e aquela paz em seu coração. Que o amor seja perene em seu viver. Hoje nós vamos ver, dentro da história do Brasil, o chamado Ato Adicional de 1834. Nosso objetivo é entender o Ato Adicional como meio de adequação política entre os grupos liberais e conservadores no contexto da regência. De acordo com Boris Fausto, o chamado Ato Adicional de 1834 foi uma medida que alterou a Constituição de 1824. Lembrando que a Constituição ela foi outorgada, ou seja, imposta por Dom Pedro I logo após a independência do Brasil. O ato adicional faz parte do período regencial. Foi por ele que se estabeleceu a regência una, ou seja, somente um regente conduziria a nação em seus diferentes rumos. Para Carvalho, a Lei número 16, de 12 de agosto de 1834, também conhecida como Ato Adicional, vai alterar, vai modificar a Constituição de 1824 e ampliar as reformas ditas liberais, tanto defendida pelos políticos liberais. Sua elaboração foi permitida pela Lei de 12 de outubro de 1832, que conferiu aos deputados da legislatura seguinte, ou seja, de 1834 a 1837, a faculdade de realizar as alterações na Carta Magna, definindo os artigos a serem revistos. O ato adicional foi uma emenda constitucional resultante de um acordo entre liberais e conservadores. Algumas instituições ou algumas mudanças na Carta Magna de 1824 foram retiradas e outras foram mantidas. Por exemplo, o Senado ou o senador vitalício foi mantido. O voto censitário foi mantido, mas ocorreram um conjunto de mudanças bastante interessantes, como, por exemplo, as províncias teriam maior autonomia. Foram criadas as assembleias legislativas provinciais e os deputados eram eleitos por 2 anos. Os governos provinciais passaram a ter poder de criar impostos, contratar e demitir funcionários. A regência trina passou para regência una, centralizando o poder central. O regente seria eleito pelo voto secreto para um mandato de 4 anos. Foi extinto o Conselho de Estado e o poder moderador, que era uma atribuição exclusiva do imperador, foi suspenso até 1840. A criação, dentro desse contexto, também a criação do município neutro do Rio de Janeiro, pois a capital da província seria a cidade de Niterói. Para fechar, na visão histórica, o ato adicional de 1834 representou uma conciliação entre as forças políticas divergentes, ou seja, entre liberais e conservadores. Ao mesmo tempo que o ato adicional representou a centralização na figura do único regente, ele vai representar a descentralização na figura dos deputados provincianos e também dos governos das províncias. De um modo geral, o ato adicional atribuía poderes às províncias
por meio das assembleias, como dito, mas, por outro lado, atribuía poderes ao regente, criando com isso uma série de contradições. Enfim, o ato adicional de 1834 vai alterar a Constituição outorgada de 1824 e apresentou, portanto, essa contradição que nós falamos. Porém, mesmo apresentando essa contradição entre a centralização na figura do regente central e a descentralização na figura dos governos e das câmaras, os juristas e os historiadores afirmam que o ato adicional foi um avanço, tanto no sentido jurídico quanto no sentido político. É isso aí, aquele abraço, meu muito obrigado, dê um joinha e vamos que vamos.